Olá, irmão. Olá, irmã. Sejam bem-vindos ao canal Todo Dia é Santo, em um mundo que parece cada vez mais caótico, mais barulhento e às vezes tão solitário. É fácil perdermos a conexão com aquilo que realmente importa, com a nossa fé, com as nossas raízes, com a força que vem de Deus e da história daqueles que nos inspiram. Este é o Todo Dia é Santo, um refúgio de paz para o seu coração. Aqui nós mergulhamos nas vidas dos santos, não como figuras distantes em vitrais, mas como companheiros de jornada que enfrentaram desafios tão humanos quanto os nossos. Suas histórias são faróis de luz que nos guiam, nos consolam e nos mostram que a santidade não é uma meta inatingível, mas um caminho possível para todos nós. Um caminho feito de entrega, de esperança inabalável e, sobretudo, de uma jornada de coragem e fé. E é sobre coragem e fé que vamos falar hoje e da luta pela liberdade. Acima de tudo, respire fundo. Feche os olhos por um instante, pense naquilo que mais pesa no seu coração hoje. Pode ser um medo, uma insegurança, um fardo que você carrega há tanto tempo, que já nem sabe de onde veio. Agora imagine que Deus, em sua infinita misericórdia, olha para você e diz: eu vejo o seu sofrimento, eu ouço o seu clamor e eu vou te tirar dessa escravidão. É uma promessa poderosa, não é? Uma promessa que ecoa por milênios e que encontrou sua maior expressão em um homem que não se via como herói, mas que se tornou o maior libertador da história. Hoje, 4 de setembro, celebramos a memória de um dos maiores profetas de todos os tempos, São Moisés, o libertador. A sua história não é apenas um conto do passado, mas um espelho que reflete as nossas próprias lutas e a nossa inesgotável sede de liberdade. Uma história de um povo que, oprimido pela escravidão, redescobriu a esperança. É a história da nossa própria jornada de fé, marcada pela dor, pela esperança e pela certeza de que Deus sempre tem um plano para nos libertar. Para entender a grandiosidade de Moisés, precisamos voltar no tempo, há mais de 3.000 anos, para o Egito Antigo. A data de seu nascimento não é exata, mas estima-se que ele tenha vindo ao mundo entre 1500 e 1300 a.C., em Gósen, no Baixo Egito. Naquele tempo, o povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, vivia como escravo do faraó, forçado a trabalhos pesados e degradantes. O medo do faraó de perder o poder era tão grande que ele ordenou o assassinato de todos os recém-nascidos do sexo masculino entre os hebreus, para impedir que o povo de Israel se tornasse numericamente superior. E foi nesse cenário de terror que Moisés nasceu, um bebê de olhos que brilhavam com uma luz especial. Seus pais, Amrão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam-no por 3 meses, mas sabiam que não poderiam fazê-lo para sempre. Com o coração partido e em um ato de desespero e fé inabalável, Joquebede colocou o bebê em um cesto de papiro, calafetado com betume, e o soltou no rio Nilo, uma imagem de total vulnerabilidade e entrega. É a imagem da mãe que, sem mais nada a fazer, confia o destino de seu filho nas mãos de Deus. E Deus respondeu a essa oração silenciosa. A filha do faraó, enquanto se banhava no rio, encontrou o cesto. Sentindo compaixão pelo bebê, ela o adotou e o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. E assim, o menino hebreu, destinado à morte, foi criado na riqueza e no luxo da corte egípcia, recebendo a melhor educação e o status de um príncipe, mas em seu sangue, em sua alma, pulsava a memória de seu povo. O ponto de virada na vida de Moisés ocorreu quando ele já era adulto,
provavelmente por volta dos 40 anos, testemunhando a brutalidade de um feitor egípcio contra um hebreu. Sua indignação explodiu. Agindo por impulso, ele matou o egípcio e enterrou o corpo na areia, um ato que o forçou a fugir para o deserto de Midian, onde passou as próximas 4 décadas, 40 anos de solidão, de pastoreio e de silêncio, que o prepararam para a maior missão de sua vida. Foi no deserto, no meio do nada, que Moisés teve seu encontro mais profundo e transformador com Deus aos 80 anos, enquanto pastoreava as ovelhas de seu sogro, Jetro. Ele viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Uma voz vinda da sarça o chamou pelo nome e se revelou como o Deus de seus pais, e lhe deu a missão mais desafiadora de todas: eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A resposta de Moisés foi o reflexo de nossa própria humanidade. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele sentiu medo, insegurança e duvidou de sua capacidade. Mas Deus, pacientemente, respondeu a cada uma de suas inseguranças, prometendo estar com ele, dando-lhe sinais poderosos e a companhia de seu irmão Arão. De volta ao Egito, Moisés e Arão enfrentaram a teimosia e a arrogância do faraó. Com a autoridade divina, Moisés demonstrou o poder de Deus através de uma série de acontecimentos terríveis, as 10 pragas que gradualmente esmagaram a resistência egípcia e mostraram a supremacia do Deus de Israel sobre todos os deuses do Egito. Cada praga foi uma demonstração clara do poder divino e um convite, rejeitado pelo faraó, à libertação. A primeira praga, a água do Nilo e de todas as fontes, se transformou em sangue, tornando-a intragável. A segunda praga, uma infestação avassaladora de rãs, cobriu toda a terra do Egito. A terceira praga, poeira se transformou em piolhos que atormentaram homens e animais. A quarta praga, nuvem de moscas vorazes, invadiu o país, exceto a terra de Gósen, onde viviam os israelitas. A quinta praga, uma peste terrível, atingiu os rebanhos egípcios, matando cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A sexta praga, feridas e úlceras dolorosas irromperam na pele de egípcios e animais. A sétima praga, uma chuva de granizo e fogo, devastou plantações e matou quem estivesse ao ar livre. A oitava praga, gafanhotos em vastas nuvens cobriram a terra e devoraram o que restou das plantações. A nona praga, uma escuridão densa e palpável, cobriu o Egito por 3 dias, paralisando o país. A 10ª e mais terrível praga, a morte dos primogênitos egípcios, tanto de homens quanto de animais, que finalmente quebrou a resistência do faraó, pois com a morte do seu próprio filho, Faraó sentiu na pele o peso do poder do Deus de Israel, concordando, enfim, em libertar o povo de Moisés. Todas as famílias israelitas, velhos, adultos, crianças, com todos os seus pertences, criações e coisas de valor, deixaram o Egito e foram ao deserto, rumo à terra prometida. E então veio a grande epopeia da travessia do Mar Vermelho, onde, com um ato de fé e o cajado em mãos, Moisés abriu um caminho no meio das águas, permitindo que seu povo atravessasse em segurança, enquanto as águas engoliam o exército do faraó que veio em perseguição aos hebreus. Foi um milagre de proporções épicas, a prova concreta de que Deus estava com eles. Durante 40 anos, Moisés guiou o povo de Israel pelo deserto, uma jornada marcada por provações, murmurações, mas também por milagres diários. Foi nesse período, no Monte Sinai, que aconteceu
um dos momentos mais grandiosos e transformadores da história da humanidade. Moisés subiu ao monte e lá, em meio a trovões e relâmpagos, recebeu diretamente de Deus as tábuas da lei. Nelas estavam gravados os 10 mandamentos, um conjunto de leis divinas, que não apenas regiam a vida do povo de Israel, mas que se tornaram a base moral para as grandes religiões monoteístas do mundo e representam a base de todas as leis que vieram depois deles, porque são regras dadas pelo próprio Deus para o bem de toda a humanidade. Esses mandamentos representam um pacto de amor e obediência entre Deus e a humanidade, nos ensinando a adorar a um único Deus, a respeitar o próximo, a honrar nossos pais, a não mentir, não roubar e a viver uma vida de retidão. Através das mãos de Moisés, Deus entregou a nós um guia claro para a nossa jornada na terra, um mapa para nos conduzir à santidade. Moisés foi o legislador, o profeta, o intercessor. Sua vida foi um testemunho de total entrega à vontade de Deus. Um homem que falou com Deus face a face, como um homem fala com o seu amigo. E ele nos ensina que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes físicas, mas a libertação de nossa alma, do desespero e do medo. Moisés morreu aos 120 anos no Monte Nebo, antes de entrar na terra prometida, mas ele viu a terra que Deus prometeu e entregou a liderança a seu sucessor, Josué. Seu legado é eterno e sua vida é um roteiro para todo aquele que busca a libertação em Deus. A vida de Moisés é, em si, um milagre contínuo, desde o milagre de sua sobrevivência no cesto no Nilo até a abertura do Mar Vermelho, a provisão do maná e das codornizes no deserto, e a água que jorrou da rocha para saciar a sede do povo. A vida de Moisés é um testemunho vivo do poder de Deus. No entanto, o seu maior milagre é a conversão do coração humano. Através da sua fé inabalável e da sua humildade, ele foi capaz de arrastar um povo inteiro do cativeiro para a liberdade. A celebração de sua festa, no dia 4 de setembro, é um convite para refletirmos sobre a nossa própria liberdade. O principal local de devoção e peregrinação de São Moisés é o Monte Nebo, na Jordânia, de onde ele avistou a terra prometida. Lá foi construído um memorial em sua honra, mantido pela Ordem Franciscana, que atrai milhares de fiéis anualmente. É um lugar de profunda oração e reflexão, onde podemos nos conectar com a jornada de fé desse grande profeta. São Moisés é o protetor e padroeiro dos legisladores e dos líderes religiosos. Sua vida nos inspira a agir com justiça, a seguir os mandamentos de Deus e a ter a coragem de liderar com humildade, buscando sempre a libertação do nosso povo. Ele também é visto como um intercessor para aqueles que se sentem perdidos no deserto, seja ele físico ou emocional, e para os que buscam a força para lutar contra a opressão de qualquer natureza. A vida de Moisés nos oferece uma poderosa reflexão para o nosso tempo. Quantas vezes nos sentimos escravizados, escravos do medo, da ansiedade, das mágoas do passado, da incerteza do futuro? Muitas vezes, nós mesmos somos nossos próprios faraós, nos prendendo em nossas limitações e em nossa falta de fé. Moisés nos ensina que para sermos libertados, a primeira coisa que precisamos fazer é confiar. Confiar que Deus nos vê, que Ele ouve nosso clamor. Ele não nos chamou porque éramos perfeitos ou os mais fortes. Ele nos chamou apesar de nossas fraquezas, assim como chamou Moisés.
Ele nos capacita para a missão. A jornada de 40 anos no deserto não foi uma punição, mas um processo de purificação e fortalecimento. É a prova de que a nossa fé é forjada na perseverança, na superação dos obstáculos e na confiança inabalável de que Deus proverá. A esperança de um dia chegar na terra prometida nos faz seguir em frente, mesmo quando o caminho é árido. Hoje, a história de Moisés nos convida a tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde estamos é santo, mesmo que seja no meio do deserto da nossa vida. É a hora de olhar para as nossas próprias escravidões e clamar por libertação, de entender que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele, confiando que Deus está à nossa frente, abrindo o caminho. Oremos o Cântico de Moisés, do Deuteronômio 32, 1-4. Escutai, ó céus, que eu vou falar, e a terra ouça as palavras de minha boca. Caia os pingos como chuva, minha doutrina goteje como orvalho, meu discurso qual chuvisco sobre as ervas e como aguaceiro sobre as pastagens, pois vou celebrar o nome do Senhor. Dai glória ao nosso Deus, Ele é rochedo, perfeita sua obra, justiça todos os seus caminhos. É Deus de lealdade e não de falsidade. Ele é justo e reto. Amém. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal. Todo dia é santo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo e continua fortalecendo a sua fé. E se puder, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a fé, a esperança e o conforto, mostrando que a santidade é um caminho para todos nós. Muito obrigado por sua companhia. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. Até o próximo vídeo.